Eu não sei o quanto você para pensar sobre isso. Provavelmente, se você for uma pessoa religiosa, praticante, você deve pensar bastante sobre isso. E dependendo do seu nível de religiosidade, vai mudando, né, a questão da consciência disso. Eu queria falar um pouco sobre uma coisa que a gente nomeia como pecado, né? Pecado. Dentro da teologia, dentro da Bíblia, dentro do que a gente aprende lendo a Bíblia, a palavra pecado ela significa errar, um erro, né? Até onde eu sei, a tradução dela seria algo próximo de errar o alvo, né? Então você tentar acertar, mas acabar errar. Quem erra o alvo é porque tinha um alvo, certo? Então errar um alvo seria o significado da palavra pecado. E se você é religioso, provavelmente existem várias coisas, né, que você tem por pecado, né, dependendo de sua religião, dependendo da sua crença, uma coisa pode ser pecado, outra pode não ser. Por exemplo, os hindus não comem carne, né, dentro da religião deles. Eles podem até usar outro nome, mas é um pecado. As mulheres muçulmanas não mostram o cabelo. Os cristãos, sei lá, em alguns lugares não fumam, em outros fumam, em uns bebem, outros não bebem, mas de modo geral não se prostituem, de modo geral são monogâmicos. Vou ligar esse ar. Então, assim, cada religião tem a sua forma de ver a questão do pecado, certo? Mas quando eu vou puxar aqui para o cristianismo, quando a gente fala de cristianismo, a gente fala principalmente do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento é o judaísmo, certo? A partir do Novo Testamento, a gente já tem os ensinos mais direcionados ao cristianismo. Lógico que no Antigo Testamento está a todo tempo mostrando Cristo, né? Mostrando a pessoa de Cristo de uma forma implícita, mas quando nós vamos falar de conduta, de normas e tal, a gente usa mais o Novo Testamento. Aí a gente vai no Novo Testamento, a pessoa que é mais proeminente, a pessoa que escreveu assim com mais autoridade em relação à vida, à vivência do cristão, como o cristão deve viver, eu acredito que seja o apóstolo Paulo, né? Ele se correspondia com as igrejas, e as igrejas mandavam as cartas para ele com suas dúvidas, com suas questões, com seus problemas, e ele mandava cartas de volta tentando resolver os problemas. E Paulo tem alguns textos que não são ignorados, mas são lidos de forma diferente. O que é o pecado? Vamos parar para pensar, o que é o pecado? Então, por exemplo, vamos aqui na minha igreja, eu fundo uma igreja, eu falo, olha, aqui na igreja fazer tatuagem é pecado. Aqui na minha igreja pintar o cabelo é pecado. Por que isso é um pecado, né? As coisas que estão na Bíblia, todas as que estão lá dizendo que é pecado, né? Porque se a gente for olhar assim, por exemplo, comer carne de porco é pecado, né? Lá fala, não façam marcas no seu corpo. Tem um texto bíblico que diz, não façam marcas no seu corpo, beleza. Mas no mesmo texto, no mesmo versículo diz, não danifique a sua barba, não rape a sua barba e nem não corte os cantos do cabelo da vossa cabeça, arredondando, alguma coisa assim. Então, assim, no mesmíssimo texto vai estar lá, não raspe a barba, não corte o cabelo, não raspe o canto da cabeça e não faça marcas no corpo. Então, assim, e aí? Por que a marca no corpo fica sendo pecado? Raspar o cabelo não fica sendo? Então, sempre tem aquele debate, as pessoas debatem muito sobre isso. Então, alguém vai falar, pode beber bebida alcoólica, e alguém vai mostrar um texto, lá diz que o vinho, a bebida forte é escarnecedora, o vinho é alvoroçado, e quem entrar por esse caminho e tal, o outro vai falar que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, aí o outro já fala, não, mas Jesus falou que o que contamina o homem é o que sai, não o que entra, Jesus bebia vinho, transformou água em vinho, pai, fica aquele debate em cima de uma coisa, é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, isso é uma coisa um pouco desgastante. Paulo, ele fala uma coisa que, na minha opinião, resolve um problema. Ele diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. O que é lícito? Lícito é o que não é proibido, certo? Pode pesquisar no Google, o que é lícito, né?
Lícito é algo autorizado. Lícito é algo que não é proibido. Então, vamos falar de uma droga lícita, de pirona é uma droga lícita, cocaína é uma droga ilícita, para você entender bem o que significa a palavra lícita. Então, quais são as coisas permitidas pela minha religião? Todas. Todas as coisas me são lícitas, sem exceção. Aí ele continua, mas nem tudo me convém, certo? O carro do som passando aqui fazendo zoada. Mas, vou falar mais alto, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. É 4 câmeras, eu não sei para qual que eu olho aqui. Mas nem tudo me convém. Então assim, o pessoal mais liberal, vamos chamar assim, né? Vai pegar todas as coisas, me são lícitas. Então eu posso fazer o que eu quiser. O pessoal mais radical, mais conservador, vai pegar, mas nem tudo me convém. Então você não pode fazer o que você quiser, certo? Então assim, as pessoas, cada um pega uma parte do texto e às vezes isso dificulta na interpretação, porque cada um quer ver de uma forma diferente. Eu acredito que na interpretação do texto bíblico, a primeira coisa, qualquer texto, a primeira coisa que você tem que entender, o que o texto está dizendo. Depois você parte para o que o texto quer dizer, né? A gente tem a mania de ir para o que o texto quer dizer e não pensa o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que tudo é lícito, nem tudo convém. O que significa lícito a gente já sabe. O que significa convém? Convém vem da palavra conveniente, né? É conveniente, é útil, é proveitoso, é interessante, entendeu? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A palavra conveniente, conveniência, certo? Certas coisas são convenientes em um certo contexto e são inconvenientes em um certo contexto, certo? Então, eu andar de bermuda pode ser conveniente na minha casa, pode ser conveniente na rua, pode ser conveniente quando eu estou praticando meu esporte, pode ser inconveniente, sei lá, num fórum, num cartório, não sei, certo? Usar maiô pode ser extremamente conveniente na praia e pode ser extremamente inconveniente, talvez, no transporte público, dependendo de onde você mora. Então, uma coisa pode ser conveniente em um contexto e inconveniente em outro contexto. Inclusive, né, polemizar um pouco aqui, inclusive as próprias preceitos, alguns dos preceitos dados na Bíblia. Como assim? Tem certas coisas que eram convenientes na época e que não são convenientes hoje. E certas coisas que são inconvenientes na época e que são convenientes hoje. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, naquele tempo as mulheres costumavam se casar com 13 anos de idade. Judias, cristãs, né? Era cultural. 13 anos, 12 anos, praticamente entrou na puberdade. As mulheres já estavam noivando e logo casavam. Naquela época era conveniente, hoje já seria totalmente inconveniente a gente casar com uma garota de uma criança de 12 anos, 13 anos, certo? Então, para aquela época era permitido, para hoje já é proibido, né? Naquela época a gente tinha, por exemplo, a escravidão. Você vai ver na carta de Paulo a Filemon, ele dizendo para Filemon que encontrou um escravo de Filemon, que aconselhou ele que voltasse para casa e que quando Filemon recebesse esse escravo, recebesse bem, não o maltratasse. Ou seja, uma coisa que para a época era totalmente conveniente, hoje já não seria mais conveniente, certo? Da mesma forma, coisas que para a época não podia ser feito, hoje a gente já faz. Então, eu posso pegar, por exemplo, um texto que diz que as mulheres não devem falar na igreja. As mulheres não devem falar na igreja. Aí você vai pegar e trazer para os dias de hoje, dizer que as mulheres não podem falar na igreja, era algo cultural daquela época. Naquela época, a mulher falar em público era algo inconveniente. Hoje, para nós, isso é inaceitável. Impedir que uma mulher fale em público é inaceitável, certo? Então, hoje não é conveniente. Então, o que é pecado? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, certo? Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Então, isso nos dá uma liberdade muito grande, mas ao mesmo tempo nos dá uma responsabilidade muito grande, porque é muito mais fácil pegar um livro de regras, uma tabelinha e falar, eu posso fazer isso eu posso fazer até aqui, daqui para frente eu não posso, e daqui isso aqui eu posso fazer tanto, isso aqui eu posso desse lado, mas se for do outro lado eu não posso. Ter uma tabelinha, né? É muito mais fácil. Então é por isso que as pessoas chegam no pastor
Pergunta, pastor, é pecado fazer não sei o quê? Pastor, eu posso fazer isso assim, assim? Pastor, eu posso fazer aquilo outro? Né? E aí os pastores, alguns gostam dessa situação, essa posição de autoridade. Mas a verdade é que essa responsabilidade é minha e sua, saber o que convém. É a responsabilidade de cada um. Então, o Espírito Santo, ele entra em nós, ele abre a nossa mente e ele nos toca. Jesus, ele disse o quê? O Espírito Santo vos fará lembrar. Então o Espírito Santo é quem nos convence. Olha só que interessante. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então não adianta eu tentar te convencer que uma coisa é pecado. Se você falar assim para mim assim, Gideão, eu acho que falar palavrão não é pecado. Aí, por exemplo, eu dentro da minha criação cristã, desde o berço, eu não tenho o hábito de falar palavrão. Aí eu falo, cara, eu acho que não pode falar palavrão. Mas não adianta eu tentar te convencer disso. Por que não adianta eu tentar te convencer? Porque você tem uma cultura diferente, um pensamento diferente. Se acaso, não estou dizendo que é nem que não é, se acaso for pecado, quem vai ter que te convencer de que é pecado é o Espírito Santo e não eu. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por que eu vou ficar tentando fazer o papel do Espírito Santo? Entendeu? Tá entendendo até aí? Então aí, vamos lá. Aí ele continua em outra parte, um pouco mais à frente no texto, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Do que ele está falando? Ele está falando justamente de uma coisa que contrapõe o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito, né, paz, amor, mansidão, bondade, benignidade, paciência, e um deles é autocontrole. Então, quem se deixa dominar por uma prática, ele perdeu o autocontrole. Quanto a isso, qualquer coisa pode ser um pecado. Então, por exemplo, eu posso ser um viciado em crack e posso ser um viciado em leite com Nescau. Olha, eu não consigo deixar de beber leite com Nescau. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tomar leite com Nescau. Aí o que acontece? Beleza, enquanto isso está me nutrindo, está me fazendo bem, não está me fazendo mal nenhum, beleza. Chega uma hora que o médico fala: ó, Julião, seu colesterol está alto e sua glicemia está alta. Você precisa cortar gordura, né, leite, tal, essas coisas, e cortar o açúcar. Aí eu falo, beleza, isso está me fazendo mal, mas eu não consigo parar de tomar leite com Nescau. E eu vou me prejudicar, me autodestruir, entendeu? Olha só que coisa, vai ver. Deixa de ser conveniente. Antes tomar leite com Nescau era conveniente, agora não é mais conveniente. E eu perdi o autocontrole. Quando eu perco o autocontrole, mostra o quê? Que o Espírito Santo, eu não estou dando espaço para o Espírito Santo trabalhar em mim. Então Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Eu posso tomar leite com Nescau? Pode. Eu posso beber Coca-Cola? Pode. Eu posso assistir desenho animado? Pode. Eu posso ler o livro do Nietzsche? Pode. Eu posso, sei lá, pode, mas desde que isso seja conveniente, né? Desde que isso seja útil, proveitoso, né? Tem os termos usados, né, para significados de conveniente. E desde que isso não me controle, desde que eu tenha um controle sobre isso, certo? Então, é mais ou menos isso para você ter uma noção. Mas quando a gente vai ler na Bíblia, vai buscando o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinando. Isso é para você entender o seguinte: isso tem que servir para você, para o outro é o Espírito Santo, entendeu? Eu não tenho nem a obrigação e nem o direito de olhar para o meu irmão e falar: você tem que fazer isso, 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 você tem que parar com isso e isso. Leia lá a carta de Paulo aos Colossenses, você vai ver. Ele fala: não aceite que as pessoas cheguem para você e falem: não faça isso, não coma aquilo, não ande por aqui, não faça. Ele fala: não aceite que façam isso com você. Entendeu? Então, se não é para aceitar, também não é para fazer com os outros, correto? Então, pessoal, mais uma reflexão aí que eu trouxe aí para vocês. Pensa sobre isso, mas não vai só na minha conversa não, certo? Vai para a Bíblia, vai ler, vai estudar, vai pedir a Deus discernimento. O apóstolo ele diz o seguinte: que quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sabedoria ao homem e não lança em rosto, ou seja, não joga na cara. Agora, não sei se foi o apóstolo, se foi o salmista que disse. Se você pesquisar esse versículo lá no Google, você encontra, tá certo? Também não vou dar tudo de mão beijada. Valeu e até a próxima.